Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Conversas que Transformam, uma iniciativa do Instituto de Estudos Terapêuticos em Dependência Química. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, fundamental para a gente entender a dependência química. As 3 fases que marcam essa jornada. Exato. A ideia é mapear como o uso de uma substância pode evoluir, sabe? Saindo de uma experiência que parece inofensiva, Totalmente inofensiva. para se tornar um transtorno que, no fim, domina a vida de uma pessoa. E antes de entrar nessas fases, é bom a gente alinhar o que é dependência química, né? Com certeza, não estamos falando só do ato de usar. Não. É um transtorno complexo. É quando o uso vira compulsivo. Uma prioridade que passa por cima de tudo, mesmo quando, as consequências negativas já estão gritando. E isso acontece porque a substância meio que sequestra o sistema de recompensa do cérebro. Esse sequestro tem sinais bem claros que nós, profissionais, observamos. A gente fala de tolerância, por exemplo. Aquela necessidade de usar doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. Isso. Falamos de abstinência, que são aqueles sintomas terríveis, físicos e psicológicos, que aparecem quando a pessoa tenta parar. E, claro, a perda de controle, o desejo avassalador, a fissura, né? E o prejuízo, claro, na vida. Tem uma frase que, para mim, resume o ponto de partida de um jeito perfeito. Qual? A dependência não começa quando a pessoa perde tudo. Ela começa no exato momento em que a pessoa começa a perder o controle. É nesse ponto que tudo muda. Perfeito. Vamos começar por aí, então. Então, vamos lá. A primeira fase, a do uso recreativo ou experimental, é aqui que mora o perigo da normalização, né? Parece tudo tão inofensivo. Exatamente. É a fase da lua de mel. O uso é ocasional, quase sempre em contextos sociais. Uma festa, um happy hour. Um encontro com os amigos. Isso. E a associação que o cérebro cria é imediata e muito poderosa. Substância é igual a prazer, diversão, pertencimento. É quase um passaporte para a socialização, às vezes. Sim, a pessoa se sente no controle absoluto. A frase dessa fase é: eu paro a hora que eu quiser. E essa é a grande armadilha, essa sensação de controle. Porque enquanto a pessoa acha que está no comando, o cérebro dela está aprendendo outra coisa nos bastidores. O que acontece ali em termos de neurobiologia? Pensa no nosso sistema de recompensa como um sistema de alarme que dispara quando algo muito bom acontece, sabe? A dopamina é o neurotransmissor que soa esse alarme. Comida, um elogio. Isso, tudo isso libera um pouco de dopamina. Uma droga, no entanto, ela não libera um pouco. Ela arromba a porta e dispara uma sirene ensurdecedora de dopamina. É um pico que o cérebro não foi feito para ter naturalmente. É como se o cérebro, que normalmente reage a um estímulo nota 6 ou 7, de repente recebesse um estímulo nota 100. Perfeita analogia. E o cérebro é uma máquina de aprender. Ele aprende, e aprende rápido, que aquela substância é o caminho mais curto e mais intenso para o prazer, ou para o alívio. Cria uma memória afetiva fortíssima, então. Fortíssima. E aí é que os primeiros sinais de alerta, ainda bem sutis, aparecem. A pessoa teve um dia estressante no trabalho. O que o cérebro dela sugere? Aquela substância que trouxe o alívio tão rápido antes. A função do uso começa a mudar. Ah, então o ponto de virada não é visível para quem está de fora. É uma mudança interna, de propósito. Exato. Deixa de ser vou usar para celebrar e passa a ser eu preciso usar para aguentar essa ansiedade. Precisamente. É o momento em que a substância deixa de ser um acessório social e vira uma ferramenta emocional. Uma muleta. Quando a motivação principal vai de buscar prazer para fugir da dor, o sinal amarelo acende e começa a piscar. Mesmo que a pessoa ainda não perceba, né? Mesmo que ela não perceba. E se essa pessoa continua usando essa ferramenta, ela, inevitavelmente, ela desliza para a segunda fase, a do uso abusivo ou de risco. E aqui a coisa fica mais clara, mais visível. Sim, aqui o uso começa a sair do controle de verdade. É quando só de vez em quando começa a virar rotina. O que era só no sábado, vira na sexta também. Aí a pessoa inventa uma desculpa para usar na quinta e de repente já faz parte da semana dela. Exato. A frequência e a quantidade aumentam de forma nítida. E junto com isso vem um fenômeno crucial, a tolerância. A gente falou daquela sirene de dopamina, né? O cérebro se adapta. Isso. Para se proteger daquele volume altíssimo, ele basicamente diminui a sensibilidade dos seus receptores. É como se colocasse um protetor auricular, sabe? E o resultado prático disso é que a pessoa precisa de mais substância para sentir o que sentia antes. Exatamente. A dose que antes era intensa, agora mal faz cócegas. A pessoa precisa de mais e mais só para chegar perto da sensação original. E é aí que os prejuízos começam a bater na porta, certo? Porque para sustentar esse uso crescente, algo tem que ceder. Com certeza. O dinheiro começa a ficar curto, as discussões em casa ficam mais frequentes. No trabalho, o rendimento cai. A pessoa chega atrasada, a concentração some. E o interessante é que geralmente a própria pessoa percebe que passou do ponto.
Ela tenta se controlar. E faz promessas. A partir de segunda eu paro, esse mês vou maneirar, só que essas promessas duram um pouco, né? Duram pouquíssimo. Ela até consegue por uns dias, mas na primeira frustração, no primeiro gatilho de estresse, ela volta pro padrão de antes. Talvez até com mais força. Por que isso acontece? O que já mudou no cérebro nesse ponto? Já mudou muita coisa. Acontece o que a gente chama de dessensibilização dopaminérgica. Na prática, aquela diminuição de sensibilidade não afeta só a resposta à droga. Afeta tudo. Como assim? Prazeres normais da vida. Encontrar amigos, comer algo gostoso, um hobby. Tudo perde a cor, perde a graça. Nada mais compete com o estímulo da substância. É como se o volume do mundo ficasse no mudo e só a substância conseguisse aumentar o som. Isso é assustador. E ao mesmo tempo, a parte do cérebro que deveria frear os impulsos também fica comprometida, o córtex pré-frontal. O nosso CEO que toma as decisões. Exatamente, ele começa a funcionar mal. Então, o impulso de usar fica mais forte e o freio para conter esse impulso fica mais fraco. É uma combinação perigosíssima. E isso se reflete no comportamento, claro. Totalmente. A pessoa começa a mentir sobre o quanto usou, a esconder para poder usar, fica irritada se algo a impede de consumir e começa a construir um sistema de justificativas. Eu bebo porque meu chefe me estressa, eu uso para aguentar a pressão. Sim, ela terceiriza a culpa. E o sinal mais grave de todos, ela continua usando mesmo depois de uma consequência negativa e direta. Bateu o carro e na semana seguinte está usando de novo. Exato. Tem uma reflexão que cabe aqui. Quando a pessoa começa a negociar consigo mesma sobre o uso, ela já perdeu a negociação. Algo já saiu do controle. E se essa negociação perdida continua, a pessoa chega na terceira e última fase, a da dependência instalada. Aqui, o cenário é bem diferente. Totalmente diferente. Aqui não falamos mais de abuso ou risco. Falamos de um transtorno consolidado. Uma doença. A palavra escolha praticamente some do vocabulário, né? Some. O uso se torna compulsivo. As características são inconfundíveis. Primeiro, a fissura. Um desejo que é quase uma obsessão. Domina os pensamentos. Sim. Segundo, a abstinência. Na falta da substância, o corpo e a mente entram em colapso. Um sofrimento imenso. E, por fim, a perda total de controle. A pessoa pode genuinamente querer parar, ela pode chorar, se desesperar. Começar tudo de novo. E a motivação muda completamente. É a virada de chave mais trágica, eu acho. Sem dúvida. A frase que define esta fase é: não é mais usar para sentir prazer, é usar para não sofrer. O objetivo não é mais a euforia. Não, é simplesmente aliviar a dor excruciante da abstinência. É usar para se sentir minimamente normal, para conseguir levantar da cama. Os sinais aqui são devastadores. É a pessoa usar logo ao acordar, para ativar o sistema. Um isolamento social completo porque não aguenta mais os julgamentos. Vínculos afetivos que eram a base da vida dela são sacrificados. E por trás de tudo isso, uma sensação de impotência, de vergonha, de culpa. Que só alimenta mais o ciclo. Nesse estágio, o comprometimento neurológico e psicológico é tão profundo que a intervenção especializada não é uma opção, é uma necessidade urgente. A realidade se torna brutal. Na fase avançada, a pessoa não usa mais para viver. Ela usa para sobreviver ao próprio cérebro. E é crucial entender que isso não é uma linha reta, sabe? Ninguém acorda e decide, vou me tornar um dependente. Claro. A dependência opera em ciclos. Ciclos que se autoalimentam, que se reforçam. E entender a mecânica desse ciclo é a chave. Como funciona a dinâmica desse ciclo vicioso? Geralmente ele tem alguns passos. Começa com o uso, que traz aquele alívio ou prazer imediato. Certo. Logo depois, vem a consequência negativa, a ressaca moral, uma briga, a culpa. Com a dor da consequência vem a promessa. Eu juro que nunca mais faço isso. Só que essa promessa é feita no calor do momento, né? Não é sustentada por novas ferramentas. Exatamente. A pessoa não aprendeu outras formas de lidar com a vida. Então vem o passo seguinte, um gatilho emocional. Estresse, solidão, ansiedade. Qualquer desconforto. Qualquer um. E qual a única estratégia que o cérebro dela conhece e confia para lidar com isso? A substância. E aí vem a recaída. O ciclo recomeça, só que agora com mais culpa e fracasso, o que torna a próxima volta ainda mais forte. Então o problema não é só a química da droga. É todo o circuito emocional que se constrói em volta dela. Perfeito. A droga vira a resposta padrão para todas as perguntas difíceis da vida. Isso nos leva a uma percepção muito importante sobre o tratamento. Que é? A recaída não começa quando a pessoa usa a substância. Ela começa muito antes. Começa quando a pessoa deixa de cuidar da dor que a faz querer usar. Quando ela para de ir à terapia, se afasta do grupo de apoio. Se isola, ali ela já está preparando o terreno para a recaída. E isso se conecta com o que talvez seja a raiz de tudo, o fator psicológico central,
A dependência raramente é sobre a droga em si, né? Raramente. Quase sempre, ela é uma estratégia, ainda que disfuncional, para lidar com dores emocionais muito profundas. Dores que a pessoa não soube elaborar de outra forma. O que a gente costuma encontrar na história de vida dessas pessoas. Frequentemente, dificuldade de regular emoções, de lidar com sentimentos intensos, históricos de trauma, são extremamente comuns. Baixa tolerância à frustração, um sentimento crônico de vazio existencial, uma dor que nunca foi nomeada, nunca foi cuidada. E nesse cenário, a substância surge como um remédio para a alma. Um regulador psíquico externo. Uma solução que parece mágica, rápida, eficaz, previsível, mas é uma ilusão que cobra um preço impagável. Por isso que o tratamento precisa ir além de só parar de usar. Sem dúvida. Um tratamento que foca só no comportamento, sem mergulhar no sofrimento que o alimenta. A chance de sucesso é muito menor. É tratar a febre sem investigar a infecção. E a conclusão disso é poderosa. Dependência não é falta de caráter. Não é fraqueza moral. É, em sua essência, uma tentativa desesperada de aliviar uma dor que não encontrou palavras, que não foi simbolizada. Com base em tudo que a gente conversou, acho que podemos deixar algumas perguntas-chave, tipo um guia para quem nos ouve refletir. Ótima ideia. A primeira seria: você já tentou parar ou diminuir e não conseguiu manter a decisão? A segunda: você percebe que hoje precisa de uma quantidade maior do que antes para sentir o mesmo efeito? Terceira, e essa é muito importante, você já mentiu para outras pessoas ou escondeu seu uso para evitar conflitos ou julgamentos? Quarta: o uso já te trouxe algum prejuízo claro e importante, seja no relacionamento, no trabalho, na saúde? E a quinta, por fim, você sente irritação, nervosismo ou ansiedade quando não pode usar ou quando pensa em ficar sem a substância? Se houver múltiplas respostas afirmativas para essas perguntas, isso, claro, não é um diagnóstico, mas é um sinal de alerta fortíssimo. Um indicativo de que talvez seja a hora de procurar ajuda especializada. Que essa ajuda é fundamental, na verdade. Para encerrarmos nossa conversa, fica uma reflexão final que acho que amarra tudo. Se a substância surge na vida de alguém como uma resposta, talvez a pergunta mais importante a se fazer seja: qual é a pergunta que a dor está fazendo? Obrigado por estar conosco. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, mande para alguém que precisa e deixe seu comentário. Sua interação nos ajuda a levar essa conversa mais longe. Até a próxima!